Bom, pessoal, hoje saiu a notícia aí de que a CBF está planejando anunciar o Ancelotti em maio já. As conversas já estão bem avançadas. Já saiu lá na mídia da Espanha, né? Diversas capas de jornais aqui, ó, por exemplo, Marca, né? Já trouxe aqui um jornal dizendo que o Ancelotti está nas cordas aí, né? Ancelotti nas cordas é o título da notícia aqui. Que, cara, realmente acabou lá pro Ancelotti no Real Madrid depois dessa derrota contra o Barcelona. A coisa realmente está feia para ele. Vamos dar uma olhada aqui, cara, num vídeo falando sobre a situação do Ancelotti aqui. O vídeo é lá do canal Mundo da Bola. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês se inscreverem lá. Vamos acompanhar aqui, cara, a resposta do Ancelotti com a CBF. Sequência de resultados decepcionantes e de muita pressão nos bastidores, uma decisão importante foi tomada no Real Madrid. E não estamos falando de reforços ou contratações para a próxima temporada. A mudança é muito mais profunda e impactante. Fica até o final que nós vamos te explicar o que está rolando, quem já está mexendo os pauzinhos para levar o Ancelotti, qual é o plano da CBF. E claro, vou querer saber a sua opinião sobre toda essa bomba que caiu hoje. Pois é. Depois da derrota amarga na final da Copa do Rei para o Barcelona, a pressão em cima do Ancelotti atingiu níveis insustentáveis. Veja como os jogadores se encontraram após a partida. O Valverde ali, né? Courtois super bolado. Realmente, os jogadores do Real Madrid estavam muito chateados, né? O Valverde aqui. Cara, o Valverde, pô. O Valverde é pau pra toda obra, né, mano? O Arda Güler aqui, o Tchouaméni. Ou o Bellingham também. Pô, o Bellingham jogou muito, né? O Bellingham é muito bom, vou falar a verdade. O Bellingham, ele é muito bom. Porra. Que jogador aqui, né? É o Rafinha, cara. Pouca gente viu essa cena, né, do Rafinha depois indo lá Internamente, falar Florentino com os Pérez e a jogadores. cúpula do Real até tentaram passar uma imagem de calma, dizendo que confiavam no italiano e que latidos nas redes sociais não iriam influenciar. Mas, na prática, a história é outra. Segundo fontes próximas ao clube, Carlo Ancelotti deve deixar o comando do Real Madrid já na próxima semana. Isso mesmo. A decisão foi tomada após reuniões internas e a avaliação de que o time precisa de uma nova liderança para a próxima temporada. Agora vem o tempero brasileiro nessa história. A CBF está de olho, e muito confiante, de que Ancelotti será o novo técnico da seleção brasileira. O executivo da Confederação Brasileira de Futebol já está na Espanha, conversando diretamente com o staff do treinador, tentando fechar o acordo o mais rápido possível. A ideia é não só contratar Ancelotti para comandar o Brasil na Copa América de 2026, mas também oferecer um contrato até a Copa do Mundo de 2030. Isso mesmo. A CBF quer que o Mister lidere o projeto. Peraí. Então não é Copa América, né? Copa do Mundo 2026 e também é de 2030. Pô, vai trazer o Ancelotti, deixa ele disputar 2 Copas pelo menos, né, De cara? reconstrução da seleção por nada menos que 6 anos. Um plano ousado que poderia mudar o destino do futebol brasileiro. A proposta feita para Ancelotti não é só financeira, é também de poder e estabilidade. Ele teria liberdade para escolher sua comissão técnica, montar o planejamento a longo prazo e até influenciar no desenvolvimento das categorias de base da seleção. Algo inédito para um técnico estrangeiro na história da CBF. Mas claro, nem tudo são flores. A pressão no Brasil é enorme e Ancelotti sabe que o desafio é gigantesco. Não é só montar um time competitivo, é resgatar a confiança de uma nação inteira que sente falta de títulos e de futebol vistoso. E no Real Madrid, o que acontece? Florentino Pérez já começa a sondar possíveis substitutos. Entre os favoritos, como já falamos, estão Xabi Alonso e Raul. Mas também surgem rumores de que o clube poderia tentar um nome de peso internacional, como Klopp, caso decida sair do Liverpool, ou até Nagelsmann, atualmente livre no mercado. De qualquer forma, o próximo treinador terá uma missão complicada: reformular um elenco cheio de estrelas, gerenciar egos e reconquistar a hegemonia europeia. Enquanto isso, os jogadores do Real já começam a se movimentar nos bastidores. Alguns, como Vinícius Júnior e Rodrigo, têm grande carinho por Ancelotti e podem sentir a saída. Outros enxergam a mudança como uma chance de recomeçar e ganhar mais espaço. E na seleção brasileira? Já tem gente sonhando alto. Imagina um time formado por Alisson,
Danilo, Marquinhos, Militão e Arana, Bruno Guimarães, André e Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick, tudo sob o comando de Ancelotti. Seria um mix de talento, juventude e organização que Um mix de talento e juventude, sendo que tem Danilo nessa meiuca aí, né? poderia E o Endrick, né? Como é que o Ancelotti vai encaixar com o Endrick? devolver o Brasil ao topo do mundo. Claro, o desafio é enorme. Adaptar o estilo brasileiro ao pragmatismo europeu não será fácil, mas, se der certo, o Brasil pode voltar a ser temido como nos velhos tempos. Além disso, Ancelotti é conhecido por sua habilidade em gerenciar vestiários. Seu perfil mais tranquilo poderia ser fundamental para lidar com a pressão intensa da mídia e da torcida brasileira, que não costuma perdoar maus resultados. E já pensou como seria ver o Brasil jogando com a consistência tática de um time europeu, mas sem perder a essência do drible, da criatividade e da alegria? Mas, claro, o futebol não é uma ciência exata, e existe o risco de o choque cultural ser grande demais. Afinal, a seleção brasileira sempre foi movida pela emoção, pela improvisação. Mas o choque cultural é o Vinícius Júnior recebendo instrução do Dorival Júnior, pô. Isso que é choque cultural. Choque cultural não vai ser o Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, Neymar, Marquinhos, esse pessoal todo sendo comandado pelo Ancelotti. Que choque cultural vai ser esse, pô? Conseguiria Ancelotti equilibrar isso sem engessar o time? Essa é uma das grandes incógnitas dessa possível parceria. Voltando ao Real Madrid, a situação é de reconstrução. Além de um novo técnico, o clube também deve ir forte ao mercado de transferências. Há rumores de que o Real pode tentar Haaland novamente, buscar reforços para o meio-campo e até pensar em uma nova dupla de laterais. A ideia é renovar o elenco para voltar a dominar a Europa, porque no Real Madrid, como todos sabem, a exigência é sempre máxima. E sobre Ancelotti, uma curiosidade interessante. Apesar de todas as críticas recentes, ele é um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube. São várias Champions, La Ligas, Copas e Supercopas no currículo. Mas no futebol, o passado pesa menos que o presente. A torcida merengue, que é exigente por natureza, já começou a fazer muito barulho nas redes sociais. Veja só os comentários de alguns torcedores sobre a confirmação da saída de Ancelotti. Piquet que time pequeno, não sabe perder. No final de temporada, os caras vai expulsar o técnico antes do fim da temporada, Piquet muito patético. Nunca vi uma torcida mais ingrata que essa. Piquet. Todos os ídolos, sejam jogadores ou técnicos, sempre saem vaiados pelas portas do fundo. Real Madrid vai abrir mão do seu melhor treinador da história para contratar um cara que temporada passada ganhou jogos na pura sorte, vendo seu time sofrer a maior parte do tempo. Logo, logo vão chorar, implorando por Ancelotti de volta. Até que fim vão se livrar desse treinador, depois dos vexames que passou. Parabéns aos envolvidos. Finalmente. Seria um desrespeito com o Ancelotti, porque não pode esperar acabar a temporada para aí sim oficializar a saída do treinador. Cara, tem o Mundial, tem que demitir agora MSM. Vão pro último El Clássico sem treinador? Loucura já pô. Agora, o que se fala é... Mano, você vê, né? Torcedor é tudo gente maluca, cara. O pessoal feliz que vão demitir o Ancelotti antes do Mundial. O pessoal acha que o Real Madrid vai contratar alguém que vai ser melhor, né? Do que o Ancelotti, que em uma semana vai preparar o time do Real Madrid pro Super Mundial. Pô, duvido, mano. Duvido, né? E aí teve uma cena também nesse último jogo aqui, ó, do Ancelotti conversando com o Rafinha, né? O que ele tava falando com o Rafinha aqui? Olha como que o Rafinha tava prestando atenção, né? Vê se não é alguma coisa da seleção brasileira, pessoal. Fala a verdade, vê se não é um papo aí de seleção brasileira que eles estavam tendo. Enfim, mas é isso. Saiu também uma notícia aqui, ó, que o Real Madrid pagará a Ancelotti o restante do salário e oferecerá a ele o cargo vitalício de embaixador do clube. Essa separação será com honra. É o que o pessoal está falando aqui. Então é muito certo, né, que o Ancelotti vai sair realmente do Real Madrid. Não se sabe exatamente em quando, né, como, mas a questão é que realmente ele vai sair, né, pessoal? Mas enfim, é isso. Tamo junto, cara. Um forte abraço. Valeu e até o próximo.